às vezes acontece aí das nossas imagens elas ficarem assim, certo? Um pouco mais escuras aí que o normal quando a gente tira foto em alguns locais que tem baixa iluminação, tá? E também trabalhando a parte de textos, é o que a gente vai estar vendo hoje, certo? Vou voltar aqui ao Picasa. Ó, aí eu já estou aqui com algumas imagens, tá? Mas é sempre importante a gente fazer aquela verificação inicial para que ele possa estar achando aí as imagens do nosso computador, certo? Então, o caminho que a gente sempre produz é ir lá em cima, em ferramentas. Dentro de ferramentas, a gente vai dar um clique lá em gerenciador de pastas. É importante sempre fazer essa verificação para ele estar encontrando aí as imagens novas que tem no computador. Então, vou dar um clique lá. E aqui no meu, ó, ele vai estar mostrando assim, certo? Eu vou só reduzir aqui para que ele mostre aí que eu não quero que ele pegue as imagens que estão aqui na pasta das minhas imagens, documentos, nem do disco C e disco D, certo? Então ele vai pegar as imagens aí apenas da área de trabalho, tá? Porque eu já deixei uma pasta salva lá na área de trabalho e já tem algumas imagens que a gente vai estar utilizando, certo? Então, eu vou deixar marcado aqui apenas a área de trabalho. Ele já está aqui com verificar sempre. Vou dar um OK. Próximo passo, eu vou voltar lá em cima novamente em ferramentas. Dentro de ferramentas, a gente vai descer até a opção opções. Aqui ele vai estar mostrando, ó, todos os tipos de imagens que a gente consegue abrir no computador, certo? Normalmente as imagens que a gente mais utiliza é no formato JPG ou JPEG, como ele mostra aqui. Mas tem todos esses formatos aqui, ó, listados, e também tem os formatos de vídeo, são esses últimos aqui. O que a gente mais está acostumado é o MP4, né, que é o que a gente mais utiliza para a parte de vídeo, certo? Como já está todos marcados aqui, esse último ele nunca vai deixar marcar porque esse programa ele não está sendo mais utilizado. Então ele vai deixar marcado todos esses e a gente vai só confirmar no OK. No meu aqui ele não vai estar mostrando nenhuma imagem atualizada porque ele já tinha atualizado antes quando eu tinha aberto o programa, certo? Então vai ser essas imagens aqui que a gente vai estar utilizando hoje, tá? Até aqui tranquilo? Beleza? Show! Ó, eu vou dar um clique aqui 2 vezes em cima da imagem. E ele vai mostrar aqui que ela também está na parte aí bastante escura, né? Como a gente está vendo. Aqui tem baixa iluminação. E tem outras aqui em cima que a gente vai estar vendo esse efeito também, certo? Isso daí eu consigo corrigir com as ferramentas que estão aqui ao lado, tá? Vocês vão ver que tem essa opção aqui, ó. Luz de preenchimento. O que acontece? Ela está aqui no mínimo, só que quando eu vou aumentando, ó, ele vai aumentando ali a luz da imagem, né? Só que fica algo muito artificial. Então, a gente não pode colocar ela no máximo, porque senão ele acaba fazendo isso, ó. Ele estoura a luz aí da imagem, fica muito forte e também acaba, ó, danificando ela, certo? Então, a gente tem que ir controlando aos poucos para pelo menos dar uma clareada. É claro que a qualidade da foto ela também tem que ser uma qualidade boa. Se você já tirou a foto em qualidade baixa, na hora que eu aumento aí a luz, ela vai acabar danificando ela de toda forma, certo? Então vou diminuir aqui um pouquinho, só para a gente conseguir realmente enxergar a moça que aparece ali. Assim, não está o que a gente espera realmente, porque a qualidade da foto ela já está um pouquinho baixa, tá? Mas essa daqui já está bem melhor do que antes. Ela estava assim bastante escura e agora a gente já consegue enxergar um pouquinho mais aí da moça na foto. Para salvar, a gente clica em cima com o botão direito, sempre com o botão direito. Vai lá na opção, ó, salvar. Tranquilo? Ou você pode até mesmo utilizar o atalho Ctrl S, que é o que a gente está mais acostumado aí a estar utilizando na maioria dos programas. Diferente lá no Word, que a gente utiliza o Ctrl B. Olha, essa daí já deu certo. Aí vamos dar uma olhada aqui nas outras. Vocês vão reparar que algumas vão ter uma qualidade um pouco maior e outras não, tá? Vou aumentar novamente aqui dessa segunda foto. Essa daqui eu consigo ó, ir até o final sem ele danificar tanto
a imagem, certo? Só que eu não vou deixar até o final, porque senão ele acaba deixando muito claro, tá? E não fica a cor original aí da imagem, certo? Até mesmo por aqui, ó, ele acaba danificando um pouquinho. Mas eu consigo ir bem mais aí do que eu tinha na foto anterior. Vou deixar ela mais ou menos até aqui. Já tá do modo aí que a gente já consegue observar legal. Vou clicar em cima dela com o botão direito. Vou lá na opção salvar. Aí ele mostra essa caixa de pergunta aqui para você realmente confirmar aí se você quer salvar a imagem, certo? Para evitar dela estar aparecendo o tempo todo, é só marcar essa caixinha aqui, ó. Não perguntar novamente. Porque aí toda vez que você salvar, ele vai fazer de modo automático e não vai mais exibir essa informação. Vou deixar ela aqui marcada. E vou confirmar lá no salvar. Show. Tem outra aqui em cima, vamos dar uma olhada nela. Essa daqui ela também vai estar com uma qualidade um pouquinho baixa, inclusive era até que está lá no nosso slide, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a luz. Ó, aí vocês já começam a perceber, ó, que ela faz isso. É o que a gente chama de pixelizar, certo? Toda vez que vocês verem uma imagem que está com qualidade baixa e começa a aparecer esses retângulos ou então os quadradinhos aí na foto, significa que ela está pixelizada, certo? É porque ela está com qualidade baixa e ela acaba estourando. Não só pela luz, mas só pelo fato dela realmente estar em qualidade baixa. Até mesmo quando a gente tenta aumentar o tamanho da imagem bastante e ele não tem qualidade, acaba acontecendo isso. Então vou diminuir aqui um pouquinho a luz. Ó, porque já dá uma diferença do que era antes para o que está agora. Antes ela estava toda assim, ó, escura, né? E agora a gente aumentou um pouquinho. Já consigo enxergar aí as moças sem ter tanta dificuldade, né, como estava antes. Vou dar um Ctrl S utilizando o atalho aí também para estar salvando as imagens. E aqui a nossa última imagem. Vou aumentar também. Essa daqui nem dá para aumentar tanto, ó, porque se eu aumentar, ela vai acabar clareando bastante. Ela já tinha um pouquinho do ponto de luz, a gente consegue ver aqui através que ele está perto de um poste, ou então de um local que tem bastante iluminação, ó, porque pega toda essa parte aqui amarela, significa que tem bastante iluminação, né? Então eu diminuo aqui um pouquinho. Ó, só para poder controlar um pouquinho mais, a gente vê aí o que é que tem na imagem realmente, porque antes ele estava assim tudo apagado, não dava para a gente ver tanto. Então vou aumentar um pouquinho. E assim já está ok. Posso utilizar o Ctrl S ou então novamente clicar lá com o botão direito e salvar, certo? Até aqui tranquilo, todo mundo? Belezinha? Ok, show de bola. Aí lá em cima também, ou eu posso estar utilizando essa parte aqui superior para a gente estar trabalhando aí com as outras imagens, ou eu posso voltar aqui em cima a minha biblioteca, certo? Voltando lá à biblioteca, ele exibe novamente, ó, as imagens que estão salvas aí dentro da minha pasta Picasa. Lá na área de trabalho eu tenho uma pasta chamada Picasa 2 e tem essas imagens aqui salvas dentro dela. As fotos que eu já fiz a edição, elas continuam aqui, certo? Ele meio que salva por cima da original, ele acaba substituindo. As outras que eu não mexi ainda, eles mantêm aqui na pasta, tá? Principalmente essas duas aqui, ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cima. Isso daqui a gente já viu em um conteúdo passado, lá no início, que é justamente a correção aqui desses olhos vermelhos, né? Hoje em dia é mais difícil acontecer isso pela qualidade das câmeras, mas às vezes acaba acontecendo isso por conta do flash. Tem algumas que tem o flash aí um pouquinho mais forte que as outras, então acaba acontecendo isso quando a gente tem muita luz. Então, aqui no nosso próprio programa eu já tenho ferramentas que corrigem esse tipo de coisa, como a gente viu lá no início, certo?
Vou dar um clique aqui em olhos vermelhos, a ferramenta própria para isso daí. E a ideia é que aconteça isso, só que ele já faça a correção de forma automática. Como é que o programa identifica isso? Ele vai identificar aqui onde é que tem os tons de vermelho na foto, certo? Só que ele vai fazer isso em locais, ó, onde eu tenho um espaçamento aí, que não seja tão grande, tá? Se de repente você está utilizando uma camisa vermelha, ele vai saber identificar aqui que aquilo não é a parte do olho e ele vai evitar de estar corrigindo aí as imagens, tá? Então ele sabe aqui diferenciar o que é algo diferente aí dos olhos, que também está na cor vermelha, e aplicar esse efeito apenas aos olhos, certo? Aqui nesse caso ele já fez de forma automática, só que às vezes não acontece disso daí acontecer. Então a gente tem que estar clicando na parte superior, aqui da sobrancelha mais ou menos, ó. Clica, segura e arrasta. Aí você vai ter como identificar aí o local onde ele vai estar analisando aí para a parte da imagem, certo? A parte aonde você quer que ele faça a verificação aí da correção dos olhos, tá? Então, ele já corrigiu aqui e caso ele não tivesse corrigido aí do outro lado, a gente teria como fazer manual também. Do mesmo jeito, clica lá, bem aqui na parte da sobrancelha mesmo, segura e arrasta, para que ele possa corrigir o outro lado também. Como ele já fez aí de imediato, a gente não precisa mais estar mexendo. Então, eu vou só confirmar lá no cantinho, ó, é importante que vocês cliquem no aplicar, certo? Para que ele possa estar fazendo a atualização aí dessa imagem, para que ele possa estar salvando ela. Inclusive, depois que ela está corrigida, a gente consegue aí melhorar um pouquinho os efeitos na imagem, certo? Em questão de meio que bronzeamento, ou então dando algum outro efeito aí na sua foto, como fazendo ela ficar com um traçado desenhado, ou então mudando a cor dela para parecer um pouco mais antiga. E tudo isso fica aqui na parte, ó, superior. Eu tenho aí 3 tipos de pincéis que eu posso estar utilizando para estar aplicando os efeitos aqui na foto. Eles são um pouco parecidos aí com aqueles efeitos do Insta, só que aqui ele tem bem mais efeito do que aqueles que a gente tem lá. Então eu vou dar um clique aqui nesse primeiro pincel, onde ele mostra aí, ó, alguns já efeitos pré-definidos que eu posso estar utilizando na imagem. Eu vou ter aqui, por exemplo, sépia. Esse efeito aqui é utilizado lá nas fotos dos anos 80 para trás. Como eles não tinham tantas cores aí, a câmera naquele tempo não conseguia localizar tantas cores como a gente tem a nossa câmera hoje, consegue fazer isso, a maioria das cores elas acabavam ficando assim, ó, meio que um tom de laranja, um tom de marrom, certo? Ou então eu tenho aqui preto e branco, tenho aqui um tingir, onde você pode estar escolhendo a cor que você quer aplicar aí na sua imagem, tá? Aqui ele vai deixar na cor padrão azul, mas você pode estar utilizando aqui o selecionar, ó, para ele estar alterando aí as cores à medida que você vai passando, certo? Eu vou cancelar esse daqui e ele vai mostrar aqui embaixo no cantinho, ó, todos os efeitos que eu já apliquei na minha foto. Nesse daqui, no caso, ele vai desfazer aí o preto e branco e vai desfazer agora o tom de sépia, que é aquelas cores um pouco mais antigas. E eu ainda posso aqui, ó, desfazer os olhos vermelhos. Só que eu não quero fazer isso porque o intuito da gente estar trabalhando com essa foto era já trabalhando aí, removendo os olhos vermelhos, né? Então aqui o que é que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com a parte da atualização e meio que dando um bronze aí na pessoa, né? Que ela está um pouquinho com a pele um pouco mais clara. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso utilizar os tons quentes, ó, ele meio que dá uma melhorada na qualidade aí da imagem, ou eu posso estar utilizando o saturação, certo? Eu vou só desfazer aqui o tom quente. A saturação ela vai ser controlada por você. A saturação vai ser a intensidade da cor na imagem. Quanto menor, ela vai ficar preta e branca, e quanto maior, ele começa a trabalhar aí com os tons de vermelho e laranja, certo? Então, você consegue alterar aí, ó, não só a cor da pele, mas também a cor dos olhos. Ele vai afetar aí toda a imagem
através da saturação, certo? Então fica a seu critério. Ou você utiliza a saturação para deixar ele bronzeado, ó, fica um pouco mais vermelhinho por aqui, ou utiliza os tons quentes para ele aplicar apenas ao rosto. Pode perceber, ó, que o tom do azul aqui nem está mais aparecendo, né, como a gente estava vendo lá no saturação, certo? Eu vou deixar assim mesmo essa daqui, vou dar um Ctrl S para ele salvar. Vou voltar aqui ao início. E tem essa outra imagem aqui, ó, que é aquela do bebê, né? Essa daqui vai funcionar do mesmo jeito. Primeiro a gente precisa estar removendo aí os olhos vermelhos. E depois a gente trabalha com a parte aí da saturação ou então dos tons quentes. Vou voltar aqui, ó, a primeira ferramenta, a ferramenta de correção em comum, né? E vou dar um clique aqui, ó, nos olhos vermelhos. Olha só, essa daqui ele também já fez a correção aí no automático, certo? Quando ele identifica assim a foto já no automático, é bem melhor para a gente. Vou clicar lá embaixo no aplicar. Ok? E agora a gente pode trabalhar, ó, novamente lá com a ferramenta onde eu posso estar aumentando aí ou a saturação ou os tons quentes aí na imagem. Dessa vez aqui a gente vai trabalhar com a saturação. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, a intensidade. Ficou um pouquinho mais vermelho aqui, vou diminuir um pouco. Pronto, acho que assim tá bom, né? Ele aumenta, ó, toda a imagem de uma vez, certo? Ele não pega só na pele, não. Ele pega no olho, pega aqui na boca, na camisa também. Ele afeta tudo de uma vez. Vou clicar lá no aplicar. E eu ainda posso continuar aplicando efeito em cima desse efeito que eu já coloquei. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no tingir, posso aplicar lá o preto e branco. Ele vai tentar sempre estar desfazendo ou acrescentando os efeitos por cima. Nesse caso aqui, nessa primeira paleta, ele vai estar sempre substituindo. Mas nessas outras aqui, ó, ele vai meio que acrescentar em cima do que você já fez. Tem alguns que, tipo esse daqui, não vai dar para a gente estar utilizando sempre, certo? Isso aí a gente mal vai utilizar. Mas tem outros, como esse daqui, ó, que eu posso estar aplicando aí a minha foto, certo? Ou esse daqui, que ele meio que deixa, ó, um plano de fundo aqui ao redor um pouco mais escuro e concentra a luz aqui na parte do meio, certo? Vou voltar aqui. E eu também tenho a última opção aqui dos efeitos, que era o que eu tinha falado logo no início, como por exemplo esse daqui, ó, onde ele cria um efeito como se você estivesse desenhando aí a imagem, só que ele vai estar removendo também aquele efeito anterior que você já tinha aplicado, certo? Então aqui você consegue controlar a intensidade, ó, dos efeitos da parte de desenho, e aqui também o raio, e esse esmaecimento aqui ele vai aplicar toda a foto de uma vez, ó. É o que ele vai transformar em desenho. Se você deixar lá no máximo, ele vai manter a foto original. Se você diminui, ele vai pegar a maior parte da foto e transformar em desenho, certo? Eu vou deixar esse aqui assim. Vou só aumentar um pouquinho mais a intensidade e o raio. O raio, quanto maior, mais desenhado aqui vai ficar a sua imagem, certo? Vou clicar lá em aplicar. Vou dar um Ctrl S para ele salvar. E vou voltar à biblioteca. Pronto, até agora a gente trabalhou com a parte de luz e sombra, né? A gente viu aí como é que eu posso controlar. E vimos aqui a parte de efeitos, tanto para correção de olho vermelho, quanto para aplicação aí em algumas imagens. Com esses efeitos aqui que a gente viu de saturação e também de tons quentes. Fora ele, teve esse efeito aqui, onde a gente transformou aí aquela imagem original lá do bebê, né, em desenho, certo? Isso funciona para qualquer outra imagem. Só que ele vai estar mantendo sempre em preto e branco.
E aqui eu tenho duas imagens onde eu posso estar trabalhando com a parte de texto. Eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes o professor Márcio ele coloca umas fotos, que ele produz uns memes e coloca lá no grupo. Aqui a gente também tem como fazer isso. Como, por exemplo, eu vou pegar essa foto aqui. Já tem uma expressão aí engraçada e a gente consegue adicionar dentro dela alguns textos, certo? Então eu vou voltar aqui à primeira parte da ferramenta. Vocês vão ver que tem esse item aqui, ó, ferramenta de texto, certo? Ela vem aí com essa letra ABC. Eu vou dar um clique lá. E aqui ele diz, ó, digite em qualquer lugar aí para você adicionar o seu texto. Aí você pode dar um clique em qualquer parte da imagem, ele já deixa esse íconezinho, ó, do texto aí do Word para a gente estar aplicando, certo? E aqui do lado esquerdo eu consigo alterar aí as informações da minha ferramenta, da minha formatação. Então eu posso alterar a fonte, tem aqui as fontes que a gente pode estar utilizando. Eu já expliquei aí nos conteúdos passados que a gente deve utilizar ou Arial ou Times, né? Para a gente estar tendo aí uma qualidade de texto melhor, uma fonte padrão. Aqui eu vou ter o tamanho do texto, as questões aí de alinhamento, tenho aí 3, tem o alinhamento à esquerda, ao centro e à direita, se bem que aqui não vai afetar tanto, mas eu posso alinhar. E tem as opções básicas aí também de atualização, como negrito, itálico e sublinhado, certo? Aqui na parte de baixo eu tenho a cor do texto e aqui eu tenho o contorno do texto. Normalmente essa opção de contorno a gente não utiliza muito, tá? Então eu vou deixar apenas a cor do texto aqui aplicada. Então eu vou dar um clique, ó, aqui no centro e eu posso adicionar aí um texto para aplicar a imagem. Eu vou digitar alguma coisa aqui e depois eu trabalho ali com a parte da formatação. Ó, o texto ele vai ficar aqui centralizado em cima da imagem, só que ele coloca esse contorno ao redor dele, que a gente pode estar movimentando, ó, e colocando aonde você quiser aí na sua foto, certo? E ele também não faz uma quebra de texto automática. O que é a quebra de texto? Se eu não tivesse dado um Enter aqui nesse para não, ele não teria colocado aqui o texto na parte de baixo. Ele teria continuado a digitar aqui tudo na mesma linha, certo? Não é interessante a gente ter isso. É interessante que você vá controlando aí a questão da quebra de texto para que ele não passe e fique tudo digitado aí na mesma linha, tá? Outra opção que a gente vai ter aí é aqui no centro, certo? Vocês vão ver que tem esse círculo, ó, aqui na parte do meio, com essa setinha ao lado. Toda vez que você colocar o mouse aqui em cima e puxar para fora, ele aumenta. E se você puxar para dentro, ó, ele vai diminuir aí o tamanho do texto. E ainda consegue, ó, rotacionar o seu texto em torno desse círculo, caso você queira deixar ele na vertical ou na diagonal aí, em alguma foto, certo? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho. Opa, tem outra pessoa? Ok. E aí, Richard, tudo bem? Bom dia. Ó, aí como eu estava explicando, eu tenho aqui a minha imagem junto com o texto, certo? O que acontece? Às vezes vai ficar ruim da gente enxergar aí o texto por conta da imagem mesmo. Como essa daqui ela tem bastante coisa colorida, então independente da cor que eu escolha aqui na parte de texto, ele vai deixar aí de uma forma que eu não vou conseguir ler tudo, tá? Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu vou selecionar aqui todo o texto e aqui na lateral eu vou estar trocando as cores, ó. Toda vez que eu passar por cima ali da paleta de cores, ele vai estar alterando. O ideal mesmo seria o branco aqui,
Mas, como eu já tenho aqui um plano de fundo meio claro, quase branco, se eu deixar ele todo branco, ó, não vai dar certo. Então, eu vou manter ele no preto mesmo, porque fica mais visível aí pra gente. E eu posso estar utilizando isso daqui, ó, que é o contorno aí, ó, do meu texto, certo? Ele fica um pouquinho mais escuro. Agora, eu também posso fazer o seguinte, eu posso deixar aqui o texto branco e aumentar aqui o contorno, tá? Fica a critério de vocês. Agora, tem gente que não gosta de estar trabalhando com contorno porque ele mantém uma linha um pouco mais fininha. Se eu aumentar aqui o contorno, não vai dar para ver tanto. Então, posso deixar ele assim, ou remover todo o contorno e deixar ele na cor preta direto, certo? No final, eu tenho que já aplicar o texto para que ele salve aí. Vou até deixar ela aqui em negrito, para ele encorpar um pouquinho mais a letra. E diminuir um pouquinho o tamanho. Pronto, aqui vai ficar legal, vai dar certo. Vou clicar lá embaixo em aplicar. Aí ele aplica o texto, só que a gente ainda tem que salvar a imagem, tá? Então eu vou clicar aí Ctrl S para ele salvar. E a mesma coisa com a última imagem. Vou dar um clique lá em cima para não ter que voltar aqui à biblioteca. Eu posso dar um clique aqui na parte superior na bandeja. Então vou dar um clique lá. E o mesmo esquema, vou clicar na ferramenta de texto. Ele sempre coloca aqui na parte do centro, mas você pode digitar em qualquer parte superior. Eu vou dar um clique lá em cima e a gente coloca. Ó, como ele veio no padrão na cor preta, não dá para ver o que está escrito. Mas, se eu for lá em cima, a gente já troca ali, ó, do branco e vou aumentar aqui o tamanho da imagem. Ou melhor, o tamanho do texto. Certo? Vou aplicar o texto e vou dar um Ctrl S. Até aqui alguma dúvida? Não? Tudo certo? Ok, então, só fazendo aqui uma breve revisão do que a gente trabalhou hoje, a gente viu aí a parte da luz e sombra, né, que a gente aplicou nessas 4 imagens, a gente controlou aí nesse período. Vimos aqui a parte do texto entre as imagens, como é que eu posso estar alterando a formatação, o tamanho, o posicionamento delas. E aqui na parte inferior a gente controlou aí a remoção de olhos vermelhos e também trabalhou com alguns efeitos, onde eu posso estar deixando aí a imagem com um pouco mais de saturação, um pouco mais colorida, ou então com outros efeitos aí, como se eu estivesse desenhando a imagem, certo? Então, as meninas de CRA elas vão estar enviando esse exercício aqui para vocês, ó. Onde eu tenho aí algumas perguntas sobre o nosso conteúdo de hoje, onde ele diz: vimos que o Picasa possui diversas funções. Cite 2 funções aí que a gente viu durante os nossos conteúdos, certo? A gente já viu aí algumas anteriores, como essas de hoje, como criação de vídeo, remoção de espinhas, remoção de olhos vermelhos. Todas elas são funções aí que eu tenho dentro do Picasa. Aqui ele tem também que tipos de arquivos podem ser abertos no Picasa. A gente já viu que eu tenho imagens, tenho arquivos de vídeo. Se vocês quiserem colocar os tipos aí de arquivos também, vai estar correto aqui na questão. E por último ele diz: vimos que é possível trabalhar com textos em nosso programa. Após isso, é possível adicionar algum efeito ao mesmo? Aí tem a pergunta aí de sim ou não, né? Se eu posso adicionar aí efeitos a mais, ó, como a gente adicionou aqui nessa imagem aí dos olhos vermelhos, certo? Tranquilo, então? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Tudo certo? Tranquilo?
Show, então. Eu tô muito feliz que vocês participaram, tá? Eu espero que na nossa próxima semana aí mais gente participe aí do nosso encontro, certo? Também vamos torcer para passar logo essa pandemia, né? Pra gente poder voltar aí ao nosso dia a dia normal, certo? Então eu vou estar encerrando aqui, tá? E as meninas elas vão estar enviando junto com esse exercício as páginas para vocês estarem estudando aí durante a semana, ok? Certinho? Show, então. Então, valeu aí. Show. Então, tchau. Até o nosso próximo aí encontro online.